Boa noite, irmãos. Como é bom estarmos juntos, né? Como é bom nos reunirmos e afirmarmos nada merecemos, não é verdade? Se estamos aqui, foi por causa da intervenção de Deus nas nossas vidas. Nós não somos merecedores mais do que os outros, para falar a verdade, nós somos igualmente a eles. Merecíamos mesmo, era castigo. E quando olhamos para a cruz, nós vemos amor. Eu quero falar sobre amor hoje, irmãos. Amor é o jeito de Deus revelar quem Ele é. Amor é o jeito de Deus revelar quem Ele é. Deus é amor. Ao olhar para a cruz, eu vejo amor. Só que eu vejo sofrimento. Eu vejo dor. Eu vejo sacrifício. E aí a gente fica a pensar que tipo de amor nós vivemos. Vamos ler a palavra? Vamos ler a palavra? 1 João. 1 João, primeira epístola de São João, capítulo 4. Primeira João, capítulo 4, os versículos 9 a 12. Nove a 12 serão os versículos base da nossa reflexão de hoje. E assim diz a palavra de Deus, irmãos: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, pode perceber? Como que Deus nos amou? Com sacrifício. Se Deus de tal maneira nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Falar de amor não é nada fácil, irmãos. Principalmente quando nós falamos do amor de Deus. Quando nós falamos desse amor sacrificial, desse amor que se doa. Falar do amor de Deus é falar de algo inatingível. Só ama assim quem teve experiência com Jesus. Quem ainda não teve experiência com Cristo, com Jesus, ainda não sabe o que é amar. Primeiro, porque não se conhece. Nós só aprendemos a amar quando nós conhecemos a Deus, o amor de Deus e a nós mesmos. Olhando para o texto, João fala: Deus manifestou o seu amor a nós. Deus manifestou o seu amor. Jesus foi a plena manifestação do amor do Pai. Deus se revela de forma mais completa por meio do seu Filho.
E a forma que Deus decidiu revelar-se à humanidade por meio de Jesus foi amando. Jesus olhava a multidão e sentia compaixão. Jesus tinha um encontro e Jesus amava. Deus decidiu se revelar amando. Se olharmos atentamente para as Escrituras, veremos um Deus que sempre está manifestando seu grande amor. O próprio evangelista, que escreveu também as epístolas, ele afirma no versículo 8 deste mesmo capítulo que Deus é amor. Deus não tem amor. O amor é Deus. Deus é amor. E Deus em Cristo Jesus se revela de uma forma mais completa e ele se revela amando. Ele se revela mostrando para a humanidade que ele é amor. Olhando para o Antigo Testamento, posso mostrar para você de forma breve como Deus ama. Primeiro, por que Deus criou o mundo? Tudo que existe em nós, como coroa da criação. Primeiro você deve se lembrar que Deus é perfeito, Deus é Deus. E se Deus é Deus, Deus não tem necessidade de nada. Dele mesmo. Ele está satisfeito nele mesmo. Então Deus não nos cria porque ele precisa do nosso louvor. Não. Deus não nos cria porque ele precisa ser adorado. Não. Por mais que a nossa existência seja para isso, Deus não nos criou porque ele precisava disso. Ele é Deus. Mas Deus cria porque ele é amor. E quem ama não se contém. Quem ama faz. E faz por si? Não. Quem ama faz pelo outro. Quem ama está sempre olhando para o outro. Quem ama está sempre se doando para o outro. Amar é difícil, né, irmãos? É o jeito de Deus ser. Deus ama. Por isso ele cria. Olha um outro motivo. Por qual motivo Deus nos deu mandamentos? Será que Deus é um Deus rixoso? Será que o nosso Deus que servimos é um Deus estraga prazer? Não, aquilo é bom demais. Eu não vou deixar que os seres humanos aproveitem daquilo. Por isso ele nos deu mandamentos. Não! Os mandamentos é a manifestação do amor de Deus. Por quê? Porque quando nós trilhamos os mandamentos, nós trilhamos em caminhos de vida, em caminhos de satisfação, em caminhos em que vemos o próprio Deus conosco. Aleluia! É Deus conosco. E os mandamentos se resumem em 2. Quais são? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Deus decidiu se revelar em Cristo Jesus de forma plena. E ele fez isso amando, se doando, indo até a cruz. O amor de Deus consiste, o verso 9 diz isso, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele.
Deus enviou o seu Filho ao mundo para podermos viver por meio dele. Viver com Deus é viver por meio do seu Filho. E no versículo 11, versículo 10, diz assim: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus. Não fomos nós que amamos primeiro, irmãos. Nós não temos capacidade disso. Quem é amor? É Deus. Deus é amor. Quem amou primeiro? Foi o Senhor, porque Ele é amor. Se nós amamos, é porque estamos em Cristo. É em Cristo que amamos. É em Cristo que vivemos o amor. Mas Deus, em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação dos nossos pecados. Sacrifício de Jesus, a revelação plena do amor de Deus, nos garante o perdão total dos nossos pecados. Deus enviou o seu Filho. Isso é manifestação de amor. Só que nós precisamos nos lembrar, para Deus ter enviado o seu Filho, houve a necessidade de se esvaziar. Para amar, é necessário se esvaziar. Sem se esvaziar, você não ama o outro. Cheio de si, você ama a si mesmo. O próprio Cristo precisou se esvaziar. E se esvaziou, tomando a forma de servo. Nós temos muito a aprender com o nosso Deus, irmãos. Nós temos muito a trilhar na presença do Senhor para aprendermos a amar, irmãos. Porque o amor de Deus é um amor que ocorre na esfera do sofrimento. E um sofrimento profundo. Porque antes de Cristo vir, Jesus já estava se esvaziando. Já estava sofrendo. Já estava abrindo mão. Isso é amor. Quantas vezes nós estamos cheios de nós mesmos, cheios de si nas nossas relações. Quantas vezes nós não conseguimos abrir mão. Pastor, mas eu estou certo. Mas pensa no Senhor. Quem estava certo na história? Quem estava errado na história? E quem abriu mão? Quem se esvaziou? O Senhor. Pastor, então o Senhor está dizendo que eu vou ter sempre que abrir mão. Quando quiser amar, sim. Quando quiser cuidar, sim. Quando quiser promover vida, sim. Quando quiser amar como Deus ama, sim. Nós teremos que nos esvaziar. O amor de Deus ocorre na esfera do sofrimento, ocorre na esfera da doação, ocorre na esfera do esvaziar-se. Lembra do que Paulo escreveu aos Filipenses? Filipenses 2, 5 a 8? Deixa eu ler para os irmãos lembrarem. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou,
tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Morte de cruz. Em Deus, lembra disso, leva para casa isso, irmãos. Em Deus, não havia justificativa alguma para enviar seu filho para morrer por nós. Não havia justificativa alguma a não ser o amor. O amor foi a justificativa de Deus ter enviado seu filho ao mundo. Lembra do que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 5, 7 e 8? Foi lido hoje. Diz assim, dificilmente, versículo 7, dificilmente alguém morreria por um justo. Talvez poderia ser que pelo bom alguém ousaria morrer, talvez. E aí eu queria perguntar, quem é justo e quem é bom aqui? E aí o versículo 8 conclui, mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós o quê? Pecadores. A única justificativa de Cristo ter vindo morrer para nós, em nosso lugar, foi o amor de Deus. A forma de Deus manifestar quem Ele é o amor. Queridos, falta muito amor, muitas vezes, em nossas relações. Sabe por quê? Porque nós estamos acostumados com aquele amor de Hollywood, aquele amor de romance, aquele amor belo, aquele amor em que nós concordamos, andamos juntos. Mas eu quero dizer, como igreja, haverá momentos em que nós vamos discordar. Haverá momentos de atritos. Haverá momentos em que nós vamos machucar uns aos outros. Infelizmente, mas haverá momentos assim. E se nós não vivermos esse amor sacrificial, doador, nós não vamos ser igreja. Nós não viveremos em Cristo, irmãos. Mas em nós mesmos. O amor de Deus é amor que dói. É amor que gera sofrimento. É amor doador. E quem foi alvo desse amor? Pessoas justas, pessoas boas, pessoas virtuosas. Não! Pessoas que mereciam a morte eterna, pessoas transgressoras, pessoas que mereciam o desprezo e a indiferença. Mas pensa comigo, Deus é assim? Deus é assim? Não. O ser humano é assim. Se eu não concordo contigo, eu me afasto. Se você pisa no meu calo, eu também piso. Se você é rude comigo, eu me afasto. Eu sou indiferente. Deus, não. Nós somos pecadores. E Deus veio ao nosso encontro. Porque Ele é amor. Louvado seja o Senhor. Mais uma vez, a única justificativa de Deus ter mandado seu filho, seu único filho, para morrer por nós, foi o seu amor. Deus amou pecadores. Deus amou miseráveis. Deus amou homens e mulheres indignos, sem mérito algum. Deus amou desprezíveis. Eu fiz questão de usar
atributos nada louváveis, nada, porque nós éramos assim. Deus nos amou assim, desprezíveis, miseráveis, corruptos. Nós éramos assim, para que fique realçado. Bem, o amor e a graça de Deus sobre as nossas vidas, irmãos. Paulo diz que aonde superabundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Jesus se esvaziou de algo que era seu. O que era seu? Ser igual a Deus. Jesus se esvaziou do que era seu, ser igual a Deus, para salvar a humanidade que se rebelou contra Deus. Em vez de pensar em si, na sua honra, na sua glória, no seu nome, em vez de pensar em si, ele toma uma ação. Ele salva a humanidade. Ele vem para salvar a humanidade. Queridos, quanto mais eu medito no amor de Deus, mais triste eu fico comigo mesmo. Porque eu percebo quanto eu sou diferente de Deus. Porque na lógica humana, nós pensamos sempre, primeiro, em mim. Na lógica humana, eu sempre penso primeiro no meu nome. Na lógica humana, eu sempre olho se vai dar bom para mim. Se não vai dar, não é um caminho bom. Não vou querer. Imagina se Cristo fosse pensar assim. Vai dar bom para mim? Vai dar gotas de sangue, clamando. Se for possível, passa de mim esse cálice, mas faça a tua vontade. Vai dar cruz, vai dar chicotada, vai dar humilhação. Mas Ele nos ama até o fim. Louvado seja o Senhor, irmãos. Ninguém merece ser amado. Ninguém. Ninguém merece ser amado. Ninguém possui características, virtudes tão elevadas que tornaria essa pessoa merecedora de amor. Ninguém é merecedor de amor. Porque ninguém é tão virtuoso assim. Nós não somos essas pessoas que merecem amor, irmãos. Nós somos limitados. Nós temos defeitos. Nós temos fraquezas. Nós temos deficiências. Nós não somos merecedores de amor. Não espere, então, que o seu irmão seja perfeito para amá-lo. Não espere que o seu filho seja perfeito para demonstrar amor. Não espere que a sua esposa seja perfeita para demonstrar amor. Não espere que o seu pastor seja perfeito para demonstrar amor. Lembre, ninguém é merecedor de amor porque todos nós somos pecadores. Foi assim conosco, irmãos. Quem merece o amor de Deus aqui? Mas Deus nos amou. E Deus tem nos amado. E olha que beleza do amor de Deus. Quando você peca, porque eu sei que todos pecam. Quando você peca, quem te convence do pecado? Quem te levanta do chão? Quem te conduz? Quem faz toda essa ação? Quem te santifica? Quem que está na direção da sua vida, mesmo sendo pecador? Esse Deus de amor. A forma de Deus se revelar, irmãos, é amando. Deus ama. Deus vai continuar amando. Então não espere que o seu irmão seja perfeito para amá-lo. Se você ama alguém, isso é importante. Se você ama alguém porque essa pessoa te agrada,
Se você ama alguém, porque essa pessoa faz algo que você gosta, você não ama essa pessoa. Você ama a si mesmo. A si mesmo. Se você ama alguém porque essa pessoa te agrada sempre, você não ama essa pessoa. Você ama a si mesmo. Porque não foi assim que Deus fez conosco. Nós não somos nem justos nem bons, somos pecadores. Mas Deus provou o seu amor para conosco. Então, o amor é uma realidade contra a cultura, contra sistema. Numa sociedade de mérito, numa sociedade em que eu amo as minhas coisas, eu amo a mim primeiro, numa sociedade, falar do amor de Deus é falar de um amor que não tem nada a ver com mérito e tem tudo a ver com graça. Com graça. Por isso, queridos, o amor não precisa ser motivado. As pessoas não nos precisam nos motivar para amar. O amor não precisa ser motivado. A única coisa que motiva o amor é a graça. A graça. Assim é com Deus. Nós nunca vamos conseguir motivar a Deus para nos amar. Lembre, Deus é amor. Deus é amor. E é por isso que Ele nos ama, irmãos. Aquele que não ama não conhece a Deus. Porque Deus é amor. Nós vamos para casa hoje pensando e clamando ao Senhor: como amar, meu Pai? Como mostrar amor? Como viver amor? Como o Senhor tem a mim me amado? Como o Senhor a nós tem nos amado? Nós vamos para casa hoje refletindo sobre isso. E olha que interessante, isso veio à minha mente agora. Nós sabemos que o número de desigrejados tem aumentado muito. Por quê? Porque na maioria das vezes as pessoas elas não se desagradam de Deus, mas com a igreja. Nós não sabemos muitas vezes amar. Olha um exemplo. Graças a Deus que isso já passou. Foi na minha infância, ou talvez antes de eu ter nascido. Pensa comigo. Há 50 anos atrás, quando a mocinha ficava grávida, o que acontecia com ela? O que acontecia com ela na igreja? Ela é excluída. Ela era excluída. O que nós deveríamos fazer com essa moça, irmãos? Cuidar. Abraçar. Pastor, você está apoiando o pecado? Não, irmãos, nós estamos cuidando de pecadores. Para que pecadores não se percam, irmãos. Para que pecadores sejam curados, irmãos. Para que pecadores sintam o amor de Deus por meio da Igreja de Cristo Jesus. Então nós devemos ter ações, irmãos, como a de Deus, que mostra amor, que cuida dos perdidos, que cuida dos pecadores, que conduz os escravos à vida. Nós devemos clamar ao Senhor que nos ensine a amar. O amor de Deus, então, se torna uma referência para nós, os seus filhos. O amor de Deus, ele passa a ser um exemplo que nós também queremos imitar. O versículo 11 diz assim, irmãos: amados, se Deus de tal maneira nos amou,
enviando o seu Filho, morrendo por nós, devemos nós também amar uns. Qual é a referência? O amor de Deus. Devemos amar uns aos outros, irmãos, como Cristo nos amou. Se existe alguma forma de viver que os filhos de Deus buscam de todo o coração imitar, é o estilo de ser de Deus. E esse estilo é o amor. Nós devemos buscar imitar isso. E aí eu volto, por mais que doa, às vezes, vai doer. Por mais que soframos, por mais que tenhamos que nos doar, e por mais que tenhamos que nos esvaziar, é a forma que Deus decidiu ser e nos ensinar a ser. É amando. É assim que nós construímos lares, irmãos. Famílias se esvaziando, cuidando, se doando, até doer se for preciso. É assim que nós construímos igrejas, irmãos, se doando, se esvaziando, cuidando, protegendo, repreendendo. Os irmãos sabem que a repreensão é uma forma de amor, porque Deus corrige aqueles a quem Ele ama. Então, a forma que nós queremos imitar é a forma de Deus, revelando amor. Se existe alguma forma de viver em que nós queremos imitar, é a forma de Deus, amando. Caminhando para o fim, como outrora nós nos despojamos do velho homem, lembra de quinta? Quinta-feira nós falamos sobre isso. Outrora, nós nos despojamos do velho homem. O velho homem foi despido. O velho homem perdeu força. O velho homem não nos controla mais. E hoje fazemos, e todos os dias fazemos, a nossa natureza humana morrer. Isso nos faz lembrar uma coisa. Nós sabemos que antigamente nós éramos escravos. Escravos do quê, pastor? Do pecado, do orgulho, do egoísmo, da mentira, da avareza, da soberba, da mesquinhez. Nós éramos escravos do pecado, irmãos. Por que você está falando isso agora no fim, pastor? Para nos lembrar, irmãos, que se nós não imitarmos ao Senhor, a Cristo, há uma grande chance de nos tornarmos escravos do egoísmo. Se nós não alimentarmos o nosso espírito, há uma grande chance de nós sermos escravos do orgulho, do pecado. Voltarmos a sermos escravos, mesmo conhecendo a Deus. Não alimenta o seu espírito. Deixe de ler a Bíblia. Deixe de ter relacionamento com Deus. Infelizmente, já possuímos um estilo de vida em que, em muitos momentos, éramos destrutivos, irmãos, abusadores, enganadores. Nossos frutos possuem cheiro e gosto de morte. Mas Deus nos salvou por meio do seu amor, para vivermos o seu grande amor. Para que as nossas obras hoje, amados, sejam obras que na essência, que na base, aquilo que alicerça as nossas boas obras é o amor. É o amor. Hoje,
Em Cristo vivemos outra realidade. A realidade de abundância de vida. A realidade em que os nossos frutos possuem cheiro e gosto de vida. Para a glória de Deus. O amor do nosso Deus se tornou, para encerrar, o amor do nosso Deus se tornou, para nós que somos seus filhos, a referência para nosso estilo de vida. O que queremos, pastor? É vivermos da mesma forma que Deus vive, amando. É vivermos, se for preciso, amando com dor, porque vamos ter que perdoar uns aos outros. Amando com sofrimento, porque às vezes nós vamos ter que nos doar como a igreja de Macedônia, que doou até o que não tinha. E nisso tudo nós vamos ter que nos esvaziar. Porque para amar é necessário olhar para o outro, como Deus nos olhou. É necessário olhar para as dores do outro, para as fraquezas do outro, como Deus nos olhou. Nosso desejo, então, é que vivamos olhando para o amor de Deus e buscando imitar esse grande amor. Que o Senhor te abençoe, querido. Que o Senhor nos conduza para que possamos amar. Não como o meu vizinho ama, mas como Deus ama. Vamos orar? Vamos falar com o nosso querido Deus, com o nosso Deus de amor. Querido Deus, nós louvamos o teu nome, porque o Senhor nos amou. Nós éramos apenas pecadores, nem justos e nem bons nós éramos, Senhor, mas o Senhor nos amou. O Senhor nos transformou. O Senhor nos deu nova vida. Nós te louvamos, Senhor, e clamamos. Como igreja do Senhor, nós queremos viver imitando a Ti. Nós queremos, Senhor, demonstrar amor. Como igreja do Senhor, nós queremos, Senhor, sermos usados por Ti, sermos instrumentos do Senhor para promover vida, para promover reconciliação, para promover, meu Pai, cuidado, para promover, meu Pai, a Tua vontade aqui na terra. Por isso, nos use, Senhor. Nos dê esse grande amor que o Senhor tem. Nos conduz para que em todo tempo possa ficar bem visível, bem fácil de perceber que nós somos discípulos de Jesus porque amamos, Senhor. Abençoa a Tua igreja. Conduza-nos durante essa semana. Que seja uma semana de experiências com o Teu amor. Que seja uma semana de experiências de amor com o próximo, Senhor. Que seja uma experiência. Que seja uma semana de muitas experiências com o Senhor. Nós oramos, meu Pai, gratos, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Que o amor de Deus, amor que nos salvou, que a graça de Cristo Jesus, o Filho, graça que nos deu vida, e que as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos aqueles que aprenderam a amar com o Senhor, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém.